Na série literária Harry Potter, o protagonista descobre que é bruxo aos 11 anos de idade, assim como seus pais, que morreram há muitos anos. Na ocasião, Harry mora com seus tios, que não têm sangue mágico e por isso são chamados de trouxas. Mas afinal, se ele e seus pais são bruxos, por que seus tios não são? Como funciona a transmissão hereditária do sangue bruxo? Ao longo da série, vemos exemplos de bruxos, como a amiga de Harry, Hermione, que são nascidos em famílias trouxas, isto é, pais que não são bruxos, mas que têm filhos bruxos. No mundo real, também vemos casos de pais que não apresentam uma certa característica que têm filhos que a possuem, como, por exemplo, o caso do albinismo, que é uma condição na qual o indivíduo não possui um pigmento chamado melanina. Ao analisarmos essa situação, é possível deduzir que os genes envolvidos na expressão dessa característica estão num caráter conhecido como recessivo. Mas afinal, o que é isso? As características do nosso corpo, como altura, cor dos cabelos, cor dos olhos, tipo sanguíneo e muitas outras, são chamadas de fenótipos e são pré-determinadas pelos nossos genes. Os genes estão localizados nos nossos cromossomos, no interior de nossas células. E, para cada característica nossa, os genes são encontrados em pares, um vindo do pai e um vindo da mãe. Cada unidade deste par é chamada de alelo, que pode ser levemente diferente entre si. No geral, esses alelos podem ser dominantes ou recessivos. Essa nomenclatura é dada por conta da interação entre o alelo vindo do pai e o alelo vindo da mãe. A representação de cada alelo geralmente é feita por uma letra, podendo ser uma letra maiúscula para representar um alelo dominante e uma letra minúscula para um alelo recessivo. E quando olhamos o par de alelos, damos a isso o nome de genótipo. Caso uma única cópia do alelo seja o bastante para expressar a característica desse gene, dizemos que este alelo é dominante. Já caso sejam necessárias as duas cópias iguais deste alelo para que a característica seja expressa, dizemos que esses alelos são recessivos. Desta forma, podemos definir também uma outra característica a respeito do genótipo de um indivíduo. Caso este indivíduo possua os dois alelos do mesmo tipo, dizemos que ele é homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Caso este indivíduo possua os dois alelos de tipos diferentes, ou seja, um alelo do tipo dominante e um alelo do tipo recessivo, dizemos que ele é heterozigoto. Lembram do caso das crianças albinas com pais normais? Isso só é possível pois o albinismo é uma condição de caráter recessivo. E da mesma forma que pais normais podem ter filhos albinos, pais não bruxos podem ter filhos bruxos. Isso permite dizer, então, que o sangue bruxo também é relacionado com alelos de caráter recessivo. Sabendo disso, nós podemos estudar e prever o resultado dos cruzamentos de indivíduos que têm ou não o sangue bruxo. Isso pode ser feito através do chamado quadro de Punnett. No quadro de Punnett, nós tomamos o genótipo dos pais, separamos seus alelos e distribuímos no quadro desta forma. Então, combinamos os alelos de cada parental, um a um, até formarmos todos os genótipos possíveis dos filhos e filhas deste casal. Por exemplo, tomamos um homem heterozigoto e uma mulher homozigota recessiva. Seus genótipos resultarão nos seguintes tipos de gametas para o quadro de Punnett: Bzão e Bzinho para o homem e apenas Bzinho para a mulher. Ao completarmos o quadro, vemos que há a possibilidade de 50% de que este casal tenha filhos ou filhas com genótipo Bzinho-Bzinho. Num outro exemplo, podemos realizar o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, o pai e a mãe. Ambos os pais têm genótipo Bzão-Bzinho e, por isso, produzirão tanto gametas Bzão quanto gametas Bzinho, em igual proporção. Ao completarmos o quadro, vemos que a probabilidade de que haja o nascimento de um filho ou filha com genótipo Bzinho-Bzinho é de 25%. Nós discutimos a respeito da dominância ou recessividade do gene bruxo, e chegamos à conclusão de que ele só é expresso quando em caráter recessivo. Sabendo disso, ao estudarmos o quadro de cruzamento de indivíduos heterozigotos,
Nós acabamos de presenciar o surgimento de sangue bruxo numa família trouxa. Isso é mágico. Uma vez surgida a característica, é possível mantê-la nas gerações futuras, tendo filhos e filhas com genótipo igual ao seu, ou seja, Bzinho Bzinho, o homozigoto recessivo. Algumas famílias que têm todos os indivíduos bruxos se chamam de puro sangue, o que é um pouco preconceituoso com as famílias que têm indivíduos que não ligam inteiramente para isso e também se casam com trouxas. Essas famílias, para conseguir manter essa característica, muitas vezes têm de recorrer a casamentos consanguíneos, isso é, quando casamentos ocorrem entre membros da própria família. Isso aconteceu também na nossa sociedade, como é o caso das famílias da realeza europeia, por exemplo, a família do czar Nicolau II. Enquanto que o fato de casar com membros da própria família ou famílias próximas ajuda a manter as características recessivas sendo expressas, também é comum que sejam expressas em maior frequência algumas anomalias genéticas, doenças que, por estarem muito bem escondidas na população por serem recessivas, acabam entrando em homozigose quando indivíduos da mesma família, ou seja, que podem ser heterozigotos para essa doença, têm filhos. A família do czar ficou conhecida por conta de seus filhos que exibiam a doença conhecida como hemofilia. Dessa forma, essas famílias bruxas que se auto-intitulam puro sangue podem se gabar de ter o sangue mágico na família há muitas e muitas gerações, mas elas também têm que arcar com os problemas causados por outras características recessivas que podem ser problemáticas e que serão mantidas nessa família por conta desses cruzamentos consanguíneos. De modo geral, a transmissão hereditária de características funciona assim, com o envolvimento dos diferentes tipos de alelos e o desenvolvimento de um fenótipo pré-determinado pelo genótipo resultante do cruzamento, que nós conseguimos estudar e prever através do quadro de Punnett, que também nos diz a probabilidade dos genótipos dos filhos ou filhas de acordo com o genótipo dos pais. Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima!